Saudações a todos, saudações aos nossos amigos e colaboradores, saudações aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Meu nome é Vitor Griego, sou ministro ordenado de Jesus Cristo e presidente da Sociedade Bíblica Efraim. E hoje nós vamos falar sobre um tema que foi anunciado nas nossas redes sociais, nos diversos grupos que compartilhamos, e o tema é: qual é o conceito de Deus sobre a vida após a morte? Então nós vamos falar sobre um tema que é muito polêmico e que tem sido raiz de muita confusão religiosa. Ademais, tem mantido muitas pessoas em apreensão e até mesmo aprisionadas a medos que nós vamos ver hoje, que são completamente infundados. Ao mesmo tempo, neste sermão, nesta palestra, você terá, ao final dela, uma esperança maravilhosa, uma esperança que é baseada inteiramente na Bíblia, com respeito à condição e o futuro dos mortos. Então eu peço a você que fique até o final dessa live, que você possa assistir talvez agora ao vivo ou quando ela for compartilhada nos nossos diversos grupos. Então eu vou começar com a assistência que está aqui presente comigo e vamos falar a respeito de como originou-se, então, essa questão da vida após a morte. Muitas pessoas, elas acham que esse ensinamento de vida após a morte, ele se originou na Bíblia. Muitas pessoas confundem algumas palavras apostólicas, por exemplo, no Novo Testamento, outras expressões do Antigo Testamento ou das Escrituras hebraicas, e através disso cria-se uma confusão e uma falsa crença de alguns ensinamentos bíblicos. Nós vamos hoje desmistificar esse tipo de crença, ok? Para sua surpresa, talvez, tudo reside em dois ensinamentos que nós temos que entender bem. O primeiro ensinamento é: nós possuímos uma alma, uma parte imaterial. Existe em nós, eu vou falar um nome agora que nem todo mundo conhece esse nome, é a palavra dicotomia. Será que nós somos uma dicotomia? O que é uma dicotomia, né? Irmão Vitor, o que é uma dicotomia? A palavra dicotomia significa corpo e alma. Temos corpo e uma alma. Há quem diga que nós somos uma tricotomia: corpo, alma e espírito. A coisa, ela é bem diversificada no meio religioso. E esse ensinamento de termos uma alma imaterial, um ser invisível, que quando nós morremos continua vivo, imortal, portanto, uma essência que há dentro de nós, ele tem sido a base, ou é a base talvez, de quase todas as religiões cristãs e não cristãs. Eu não disse todas, mas quase todas. Mas será que este ensinamento a respeito da alma é bíblico? Será que realmente as Escrituras, elas ensinam isso? Deixa aqui nos comentários o que você acha. E se você tem alguma pergunta, nosso WhatsApp ficará
nessa live para que você possa também entrar em contato conosco e solicitar um estudo bíblico. Agora, como é nosso costume, nós vamos então usar para responder todas as perguntas as Escrituras. Nós entendemos que as Escrituras hebraicas, que você chama de Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, que é a revelação de Deus para o povo judeu, e o Novo Testamento, chamado de Brit Hadashah, que é a revelação de Deus para os seguidores de Yeshua ou de Jesus. Nós acreditamos que este conjunto de escritos revelam a verdade de Deus. Então, vamos basear nossa palestra então nesses escritos, que você obviamente conhece como sendo a Bíblia. Então nós já vamos começar, para nós sabermos essa história, né? Vamos começar com essa questão de alma, primeiramente, porque a segunda informação que nós precisamos saber é a condição dos mortos. Então, eu prometi responder duas perguntas, né? O que é a alma e qual é a condição dos mortos? E no final da palestra, no final do sermão, responder qual a esperança para quem já morreu. Você tem algum ente querido que morreu, alguém que você amava muito? Talvez um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um irmão, alguém que você amava muito, um amigo? Fique até o final dessa palestra, que você vai ter uma surpresa agradável e um consolo que provém das Escrituras para o seu coração. Para nós sabermos então essa questão, vamos começar então já no primeiro livro das Escrituras, que é o livro de Gênesis, a quem os judeus chamam de Bereshit, parte da Torá, a lei dada a Moisés. Neste livro, então, contém não somente o histórico fidedigno da criação de todo o universo e do nosso planeta Terra, bem como das formas de vida, começando com as formas de vida vegetais e passando para as animais, até culminar com a maior obra de criação na Terra, que é o ser humano. Será que na criação do ser humano existe algum indicativo do que é a alma? O que é isso, a alma? Bom, como é nosso costume, se você está assistindo a nossa palestra pela primeira vez, bom, quem já assiste já sabe, mas se você está assistindo pela primeira vez ou vai assistir pela primeira vez, pegue a sua Bíblia, esteja com ela em mãos, diferente de outras religiões que vão ficar apenas gritando, apenas falando em línguas, às vezes inglês mal falado, como alguns por aí. Aqui nós buscamos respostas nas Escrituras. Então fique com a sua Bíblia na mão, seja a Bíblia no seu celular, mas é importante que você consulte conosco os textos bíblicos. Vamos começar então falando da criação do homem, a criação do primeiro homem, Adão. Como que se deu essa criação? Tem alguma pista para a gente saber o que é a alma na criação de Adão? Então vamos lá, pegue a Bíblia e abra no livro de Gênesis, o primeiro livro das Escrituras hebraicas no Antigo Testamento. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: E Jeová Deus passou a formar o homem do pó do solo e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem veio a ser uma alma vivente. Note que é usada a palavra em português alma, seguido do adjetivo vivente, né? Alma vivente. Mas como é que está na língua original em hebraico? Note que é falada a palavra e o homem
veio a ser ou a ter uma alma vivente. Isso eu vou falar em todas as Bíblias, né? A maioria das traduções em português vai estar: o homem veio a ser uma alma vivente. Mas em hebraico não está a palavra alma, está a palavra nefesh ou nefesh. Eu não sou judeu, portanto eu não vou falar em hebraico aqui com você. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Nefesh, N-E-F-E-S-H, nefesh. Essa palavra, ela aparece diversas vezes nas escrituras hebraicas. E quando você a lê, em todas as ocasiões que você lê ela está se referindo a uma pessoa completa. Está se referindo a uma pessoa que inclusive pode ser morta. Não está se referindo a um espírito que nós temos dentro do nosso corpo, uma parte imaterial, um Vítor fantasma. Não existe isso nas escrituras do Antigo Testamento. Mas eu vi, não tem. Eu desafio qualquer pessoa a mostrar uma alma que continua viva na Bíblia, né? Nas escrituras hebraicas, no Antigo Testamento, que é o que daqui a pouco a gente vai falar do Novo, mas no Antigo Testamento, porque não tem. Voltando a Adão aqui, em Gênesis 2, então a gente vai perceber, então, que quando fala aqui, né, e Jeová Deus passou a formar o homem do pó do solo e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida, o homem veio a ser uma alma vivente. Está muito claro que ele não veio a ter uma alma, ele veio a ser. Agora vamos ver um outro texto que ele é muito interessante. Livro de Josué, no capítulo 11. Aí você vai falar assim: mas o que o ancião, o irmão Vitor, está falando, né? O que Josué tem a ver com alma? Então vamos lá. Josué 11:11 diz assim: e foram golpear toda a alma que havia nela com o fio da espada, devotando-as à destruição. Não sobrou absolutamente nada que respirasse, e ele queimou Hazor com fogo. Epa! Quem percebeu o que está sendo dito aqui? Se a alma fosse um espírito imaterial, como que ela poderia ser morta com o fio da espada? Porque é o que está aqui. Os israelitas, então, golpeando toda a alma com o fio da espada. E ainda fala: não sobrou absolutamente nada que respirasse. Indicando que para os israelitas dos tempos bíblicos, o povo judeu dos tempos bíblicos, não o povo judeu hoje, mas o povo judeu lá dos tempos bíblicos, eles acreditavam que a alma morria, que a alma não era uma parte imaterial do corpo. A alma, ela era a própria pessoa. Te surpreendeu isso? Algumas pessoas falam que esse ensinamento, porque esse ensinamento ele é falso, esse ensinamento não condiz com as escrituras, mas eu estou lendo nas escrituras. Por isso que eu falo, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é público, que nós poderemos te mandar então vários outros textos. Eu não tenho tempo para te mostrar todos os textos que vão falar da alma, mas eu acho que os que eu vou mostrar nesta palestra serão suficientes, pelo menos para te convencer a fazer uma pesquisa. Então vamos lá. Até agora nós estamos vendo Adão veio a ter uma alma.
Então, quando Deus, que a Bíblia chama de Jeová, quando Jeová, então, ele sopra simbolicamente o fôlego da vida, o homem começa a respirar, as Escrituras dizem que ele se torna uma alma vivente. Ele não vem a ter uma alma, ele se torna a própria alma. E agora no texto de Josué capítulo 11, versículo 11, nós vemos que almas morrendo com o fio da espada, indicando que para Israel no passado eles acreditavam que o homem era uma pessoa só, não havia uma parte separada, não havia uma dicotomia, como eu falei no começo, ou uma tricotomia. Havia a pessoa inteira, completa. Quer mais? Mais? Quer mais? Mais? Então, vamos ler mais um texto. Mais um texto. Vamos ler agora o livro de Ezequiel. Ainda falando do assunto alma. Ainda falando deste assunto. Ezequiel. O profeta Ezequiel, é claro que o assunto ali era o assunto da condenação de Deus para os israelitas que haviam pecado e iriam ou já estavam no cativeiro babilônico. Mas Ezequiel, ele fala como sendo a voz, o porta-voz do próprio soberano Senhor Jeová, e ele vai nos dar uma outra pista a respeito da morte, ou perdão, da alma. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Peço a você que está nos assistindo ou que vai nos assistir, procurar esse texto na sua Bíblia, você vai se surpreender. Ezequiel 18:4 diz assim: eis que todas as almas a mim me pertencem, é Deus falando, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho, a mim me pertencem. A alma que pecar, ela é que morrerá. Opa! Nós temos que tomar uma decisão muito importante agora, nesse ponto da nossa palestra. Eu não digo os cristãos ungidos pelo Espírito e membros da classe da noiva, meus irmãos, mas eu falo para você que está nos assistindo. Chegou a hora de tomar uma decisão muito importante. Ou você vai acreditar no que as Escrituras dizem, ou no que a filosofia religiosa lhe diz. Porque o texto aqui de Ezequiel está falando para nós que a alma morre, ela é mortal. Embora, como eu falei, o assunto seja um cativeiro babilônico aqui, mas nós temos uma informação inserida aqui. A alma que pecar, ela que morrerá. A crença judaica dos tempos bíblicos era que a alma morria porque eles consideravam a alma como sendo a própria pessoa, não como sendo uma parte imaterial do corpo. Bom, isso falando no Antigo Testamento, nas Escrituras hebraicas. Podemos agora passar brevemente para as Escrituras gregas. Por que Escrituras gregas? Para você que não conhece, o Novo Testamento, que começa ali no livro de Mateus e vai até o livro de Apocalipse nas Bíblias modernas, é um conjunto de escritos que começa contando, narrando a história de Jesus, com cartas apostólicas para algumas igrejas ou congregações ou grupos da época, culminando com um livro de profecias chamado Apocalipse, que em português significa revelação. Essa é o resumo para você do Novo Testamento, tá? E
Esse Novo Testamento que nós chamamos, ele foi escrito por 8 pessoas, 8 escritores. São 27 livros que foram escritos por 8 homens. Esses 8 homens que foram escritos, todos eram seguidores de Jesus. Todos eles. E uma outra particularidade, que todos eles também eram judeus. Filhos de Israel, descendentes de Abraão. Parte do povo judaico e da antiga aliança. Então, obviamente, o que eles vão escrever na Brit Hadashah, no Novo Testamento, não vai contradizer, obviamente, as verdades que os profetas escreveram no Antigo. Há uma controvérsia no meio religioso, especialmente em alguns rabinos judeus, que dizem que o Novo Testamento contradiz o Antigo, por isso eles não acreditam. Mas quem fala isso, obviamente, o rabino que fala isso, com todo o respeito que eu tenho pelo judaísmo, é porque ele não leu o Novo Testamento. Porque se ele tivesse lido o Novo Testamento, ele vai saber que o Novo Testamento não contradiz nem a Torá, nem os profetas. Não contradiz. Leia. Recado para os amigos judeus: leiam o Novo Testamento livre das influências religiosas das igrejas chamadas cristãs e você vai se surpreender. Só para você ter uma ideia, amigo judeu, a Trindade não é ensinada no Novo Testamento. Isso é uma mentira religiosa. Mas o assunto não é a Trindade, né? O assunto é a alma. E a palavra que é usada no Novo Testamento, quando fala-se desse assunto, é psique. P-S-I-K-E, acento no E final. Psique. O que te lembra psique? O que te lembra psique? Psique vai te lembrar psicanálise, psicólogo, psiquiatra, a psique humana. Já parou para pensar nisso? Essa é a palavra grega, psique, que vai ser traduzida por alma. Tá? Isso é apenas uma curiosidade que eu estou te dando para você fazer uma pesquisa depois. Tanto os irmãos que estão aqui, como você que está nos assistindo. Então vamos lá. No livro de Mateus, no capítulo 10, essas palavras são do próprio Jesus. Ele disse assim: não fiqueis temerosos. Versículo 28, Mateus 10, 28. E não fiqueis temerosos dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode destruir na geena tanto a alma, o corpo. Mas, irmão Vitor, aqui não está falando de alma e corpo? Sim, está falando de alma e corpo. Mas aqui, se você for notar, a palavrinha aqui, psique, dependendo do contexto, ela significa vida ou perspectiva de vida. Porque note que o contexto é Jesus dizendo que nós não devemos temer, os cristãos verdadeiros não devem temer homem algum, devem temer a Jeová, que pode destruir na geena tanto a alma como o corpo. Bom, a alma então pode ser destruída, mesmo que fosse alguém dissesse assim: mas a alma é uma parte separada do corpo. Mas aqui está dizendo que ela pode ser destruída na geena. Talvez na sua Bíblia você vai, nesse versículo aí, Mateus 10, 28, vai estar a palavra inferno, né? É isso que você encontrou aí. Mas no original grego não está inferno. A palavra inferno não aparece
no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, tá? Não aparece. Vamos falar do inferno de fogo num outro momento, numa outra palestra. Não vou me alongar nesse assunto. Mas a palavra que aparece aqui realmente é Geena, que vem do grego Gehinnom, que significa Vale do Filho de Hinnom. O que é o Vale do Filho de Hinnom? É um vale que tinha ali do lado das muralhas de Jerusalém, onde Israel sacrificava seus filhos a Moloque. Depois do cativeiro babilônico, esse vale de sacrifícios humanos foi inutilizado e foi usado como lixo, depósito de lixo, onde tinha fogo com enxofre ali para queimar o lixo da cidade. Quem é inscrito naquele canal Israel com Aline, tem um vídeo que fala sobre o Vale do Filho de Hinnom e da Geena. Assista, que vale a pena você ver e corrobora, confirma isso que eu estou dizendo, tá? E Jesus, ele sabia disso, então ele usou um símbolo para dizer que temos que temer a Deus, que pode destruir a nossa esperança de vida e também o nosso corpo. Na Geena, que simboliza, é um símbolo, a Geena é um símbolo de morte eterna, porque Deus não se agrada em queimar pessoas no fogo. Mas eu não vou entrar no assunto do inferno. A gente vai falar disso no outro dia. Estamos falando da alma. Então, o Novo Testamento, ele vai trazer então a mesma informação judaica de que a alma, ela é a própria pessoa. O apóstolo Paulo, ele também fala sobre isso. Vamos ler mais um texto que corrobora essa questão da alma, que é 1 Coríntios no capítulo 15. É mais uma pista que nós temos. Então abra a sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 15. 1 Coríntios 15. No versículo 45, diz assim: até mesmo está escrito, assim, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, que é Jesus, tornou-se espírito vivificante. Paulo cita a palavra está escrito. Está escrito onde? Em Gênesis, na Torá. Lembra que eu falei? 8 escritores do Novo Testamento, todos eles judeus, em plena consonância com a Torá, que é os livros de Moisés, o Pentateuco, e com os profetas. Não contradiz nada. E aqui ele fala que Adão tornou-se alma vivente. Ele não ganhou uma alma, ele tornou-se a alma. Em grego aqui, pisqué. Então Paulo prova para nós neste versículo que a tradução do nefesh, hebraico, né? Porque lá no Antigo Testamento está em hebraico, nós lemos alma, mas é a tradução de nefesh. Então ele prova que o psique aqui em grego é a tradução do nefesh, porque ele está citando a Torá aqui. Portanto, no Antigo Testamento, alma, a própria pessoa. Novo Testamento, alma, a própria pessoa. Não há uma ideia bíblica que mostre em algum momento uma pessoa que tem um espírito que sai de dentro do seu corpo. Biblicamente, tá, gente? Eu não estou entrando em mérito de outras religiões, eu estou falando das Escrituras. Lembra que eu falei? Nós vamos falar só das Escrituras, não vamos sair delas. Nas Escrituras, essa ideia é alheia. E tem mais. Quer mais? Mais? More? Então vamos lá. Eclesiastes,
Eclesiastes. No capítulo 3, vou voltar para o Antigo Testamento, porque esse texto de Eclesiastes, ele é muito bom, porque ele vai desmistificar um negócio que tem a ver com os animais. Porque aqueles que acreditam que nós temos uma alma que sai do nosso corpo, e por aí vai, né? Eles não falam que o cachorro tem uma alma, o gato tem uma alma, o leão tem uma alma. Isso se aplica nos ensinamentos das religiões somente aos seres humanos. Pelo menos é assim que as religiões ensinam, até onde eu sei. Deixa nos comentários aí se tem alguma religião que ensina que existe, porque hoje, né, depois do que a gente está vendo aí no mundo, né, mãe adotando bebê reborn, então tudo é possível. Então deixa nos comentários aí se tem alguma religião que considera que animal tem alma, fantasma de animal, tá? Eu não conheço. Mas as escrituras, ela fala sobre o seguinte, Eclesiastes no capítulo 3, no versículo 19 e o 20, diz assim: pois há um evento consequente com respeito aos filhos da humanidade e um evento consequente com respeito ao animal, e há para eles o mesmo evento consequente. Como morre um, assim morre o outro, e todos eles têm apenas um só espírito, de modo que não há nenhuma superioridade do homem sobre o animal, pois tudo é vaidade. Todos vão para um só lugar. Todos eles vieram a ser do pó e todos eles retornam ao pó. Não era uma boa oportunidade para falar que o homem é diferente, ele tem a alma que sai e vai para o céu? Era a hora! A não ser que você não acredite que o que está escrito aqui veio de Deus. Aí é uma outra história. Se você não acredita na Bíblia, aí eu também não tenho como te argumentar, porque meus argumentos são baseados na premissa de que as Escrituras contêm a palavra de Deus. Agora, se tu não acredita que as Escrituras contêm a palavra de Deus, aí eu não posso argumentar com um amigo, com uma amiga. Mas se você acredita, você vai achar interessante Eclesiastes 3, versículo 19 e 20, porque ele vai te informar que o homem e o animal, no que tange a morte, é a mesma coisa. Todos vão para um só lugar, vieram do pó e voltam ao pó. Bom, eu acho que o assunto alma, eu poderia me alongar numa palestra de 2 a 3 horas aqui com vocês, mas eu não tenho tempo. Mas se você quiser saber mais, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é público na nossa página, e nós podemos te dar mais esclarecimentos a respeito desse ponto. A segunda pergunta que eu prometi que ia responder é a respeito da morte. Bem, muitas pessoas, elas dizem que a morte é uma consequência natural da vida. O que eu quero dizer é que a minha mãe dizia assim, a minha falecida mãe dizia assim: para morrer basta estar vivo. Eu acho que você conhece esse ditado. Para morrer basta estar vivo. Então, muitas pessoas acreditam que a morte, inclusive até cientistas vão dizer, me corrija se eu estiver errado, que a morte é parte natural da vida. Em biologia é isso que a ciência vai dizer. Mas para os cristãos, membros da classe da noiva, os verdadeiros seguidores de Jesus, nós sabemos que a morte não é parte natural da vida. Ela não fazia e não faz parte do plano divino, do propósito divino. A morte, ela é introduzida na humanidade pelo inimigo de Deus, conhecido nas Escrituras como Satanás, o Diabo.
Você conhece a história no livro de Gênesis, no capítulo 3, que nós não vamos ler, onde Satanás engana Eva e consegue persuadi-la à desobediência a Deus. E Eva, então, consegue persuadir o seu marido Adão à desobediência a Deus. Esse ato é considerado nas Escrituras um atentado à soberania de Jeová. A palavra soberania significa o governo de Deus. Adão e Eva, quando eles comem do fruto, é como se eles dissessem assim: quem manda agora na gente somos nós mesmos. É a gente que decide agora o que é bom e o que é mal. Por isso que a árvore se chama árvore da ciência, ou do conhecimento do que é bom e do que é mal. Então, esse ato parece que é simples, comer uma fruta, mas foi um atentado ao governo divino e trouxe uma consequência para o primeiro homem e, consequentemente, para todos nós. Vamos ler? Livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. No versículo 19, Deus disse a Adão: no suor do teu rosto comerás pão até que voltes ao solo, pois dele foste tomado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Note que se Adão não tivesse comido, ele viveria. Ele só morreu porque comeu. Portanto, quando dizem para você que a morte fazia parte do plano de Jeová, cujas obras são perfeitas, mentiram para você. Não, a morte foi introduzida na humanidade pela desobediência do primeiro homem e da primeira mulher, que foram instigados por uma criatura angélica perversa, que nós conhecemos como Satanás. Simples, bem simples de entender. E o que nós temos a ver com isso? Bom, vamos ler o livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, nos diz assim: é por isso que, assim como por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo e a morte por intermédio do pecado, e assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Através de Adão, geneticamente e espiritualmente, foi passada imperfeição, foi passado o que a Bíblia chama de pecado, traduzido para a nossa língua portuguesa, porque pecado é uma expressão hebraica. Essa expressão significa errar o alvo. As pessoas não conseguem acertar o alvo da perfeição divina que Deus espera. Portanto, são pecadoras. Você que está me assistindo é pecador. Eu que estou falando contigo sou pecador. Toda a humanidade é pecadora, até mesmo os profetas, os patriarcas, Moisés, que recebeu a Torá, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, José, Davi, os apóstolos, menos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse foi o único que não teve pecado, porque ele veio do céu para a terra. Porque se fosse de Adão, tinha pecado. Deu para entender? Assim foi introduzida a morte no mundo. E há quem diga que isso, quando alguém morre, porque você vai dizer assim: ah, mas morre bebês, tá cheio de criança com câncer no hospital. Sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém, quando acontece alguma coisa que não tem resposta, é a vontade de Deus, né? Sempre alguém.
fala isso. Mas será que realmente é a vontade de Deus? Vamos ler o livro de Ezequiel, capítulo 18. Lembrando que a gente está deixando o que responder para a gente? A própria Bíblia. Nós não vamos pegar uma outra fonte, vamos pegar somente as Escrituras, considerando que elas contenham a palavra de verdade de Deus. Ezequiel 18. No versículo 32, o último versículo, Deus se pronuncia dessa maneira, meus amigos. Ezequiel 18, 32. Pois não me agrado na morte de quem morre, é a pronunciação do soberano Senhor Jeová. Portanto, fazei um recuo e continuai a viver. Note, não me agrado na morte de quem morre. Então, é errado, não fale mais isso, sabe? Essa frase assim, Deus levou, foi a vontade de Deus. O enterro, né? A pessoa morreu lá com câncer, com doença, com tanto sofrimento, e a gente fala assim, né? As pessoas falam, é a vontade de Deus. Ezequiel 18, 32. Não me agrado da morte de quem morre. Deus não tem nada a ver com hospital, não tem nada a ver com doença. Deus é luz, Deus é justo, Deus é bom, Deus é perfeito. Ele não tem nada a ver com a doença, com o sofrimento ou com a morte. E por falar em morte, só para a gente finalizar o assunto morte, o que acontece quando você morre? Se nós não temos uma alma, o que acontece com quem morre? Bem, o que os mortos estão fazendo agora? Tem parentes que morreram? Bem, o que os mortos estão fazendo? Bom, vamos deixar as Escrituras responderem. Eclesiastes, no capítulo 9. Eclesiastes, no capítulo 9. No versículo 5 e o 6 e depois o 10. Leia devagarzinho, com calma, para você entender. Eclesiastes 9, 5, 6 e o 10. Pois os viventes estão cônscios de que morrerão. Os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada. Nem têm mais salário, porque a recordação deles foi esquecida. Também seu amor e seu ódio e seu ciúme já pereceram, e por tempo indefinido eles não têm mais parte em nada do que se tem de fazer debaixo do sol. Olha só, aqui fala que não há consciência, porque a palavra cônscio é consciente. Aqui fala que os viventes estão conscientes de que morrerão, no versículo 5. Só que os mortos não estão conscientes de absolutamente nada. No 6 fala que os mortos não têm amor, ou seja, eles não te amam, eles não te odeiam, consequentemente eles não podem te fazer mal. Você pode dormir no cemitério, inclusive, viu? Bom, não durma no cemitério porque um bandido vivo pode te fazer mal. O morto não te faria, né? Aqui fala então que não há sentimentos em pessoas que já morreram, porque eles não estão conscientes, eles não estão te vendo, eles não estão nos vendo agora, eles estão mortos, porque morte é o que o próprio nome diz, o contrário da vida. Eu estou vivo, morte é contrário. No versículo 10 nós vamos ter o seguinte: tudo que a tua mão achar para fazer, faze com o próprio poder que tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Seol, ou na sepultura, o lugar para onde vais. Portanto, não há trabalho, planejamento, nem conhecimento. É claro que esse ensinamento de que os mortos não estão conscientes vai de encontro aos ensinamentos de muitas religiões.
cristãs e não cristãs. Mas para os membros da classe da noiva, os cristãos ungidos pelo Espírito, o que nos interessa é o que está escrito nas Escrituras, tanto hebraicas como gregas. Nós consideramos essas como sendo a fonte de revelação de Deus. Portanto, acreditamos que os mortos não podem fazer mal, não podem lhe prejudicar, não podem se comunicar. Se a alma, ela é a própria pessoa, a alma morre. Ou seja, os mortos estão mortos. Há um outro indicativo de que aquilo que eu estou falando é verdade. Na Torá, que são as leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, no livro de Deuteronômio, abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 18. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, diz assim, entre outras coisas, no versículo 10: não se deve achar em ti alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo. Passar pelo fogo é sacrificar, né? Sacrifício humano. Alguém que empregue adivinhação, algum praticante de magia, ou quem procure presságios, que é o futuro, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou alguém que vá consultar um médium espírita, ou um prognosticador profissional de eventos. Prognosticador é que faz um prognóstico. Prognóstico é futuro, né? Alguém que prevê o futuro, um vidente, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tais coisas é algo detestável para Jeová. Agora, amigo, amiga, raciocina comigo. Se os mortos estivessem vivos, você acha que Deus proibiria você de consultar o seu parente? Porque aqui está falando que quem faz isso é algo detestável. Sabe por que Deus se manifesta com tanta firmeza para nós não consultarmos os mortos? Sabe por quê? Você já ouviu falar de relatos de aparições de pessoas que já morreram? Não já? Esses relatos existem em toda a Terra. Por que esses relatos existem? Eles são mentira? Não, eles são verdadeiros, esses relatos. Eu mesmo acredito nesses relatos. Mas por que eles existem? Se não são os mortos, são quem? Quem é que tem o interesse de falar, de contradizer as Escrituras, de contradizer a palavra de Deus? O próprio diabo. Portanto, quando Deus proíbe o contato com os mortos, é porque Ele sabe que você não vai falar com os mortos, com o seu querido parente que morreu. Você vai falar com um demônio, um anjo caído, uma criatura espiritual perversa, mentirosa, que quer te desviar da adoração do único Deus verdadeiro. É muito importante que nós saibamos essas verdades e nos mantenhamos afastados de qualquer forma de comunicação com os mortos, porque os mortos estão mortos. A crença de que os mortos continuam vivos, ela remonta à antiga cidade de Babilônia. Depois, quando Alexandre o Grande, se você gosta de história, você sabe do que eu estou falando, Alexandre, no 300 anos antes de Cristo, conquistou toda a região do Oriente Médio. Ele vai propagar essa filosofia grega
de que há vida após a morte. Inclusive, isso é absorvido pelo judaísmo. Tanto é que o judaísmo hoje acredita em alma, em vida após a morte. Mal sabem eles que as próprias escrituras, incluindo a Torá, a própria Torá condena esse tipo de coisa. Mas nós, quais cristãos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, não estamos em escuridão. Então, alma mortal. A alma é a própria pessoa, não é um fantasma. Fantasmas não existem. Condição dos mortos. Deus não se agrada da morte. A morte foi introduzida na humanidade pelo pecado de Adão e Eva. Deus não tem a ver com morte, com doença, com hospital, com cemitério. Deus criou a humanidade perfeita, mas desobedeceram a Deus e trouxeram sobre si o pecado, e a consequência do pecado é a morte. A condição dos mortos, inconsciência. Sabe quando tu toma aquela anestesia geral? Você apagou? A morte é pior do que isso. É um sono profundo. Tanto é que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, quem conhece o relato sabe, Lázaro, nosso amigo, foi descansar, mas eu viajo para lá para o despertar do sono. O próprio Jesus chamou a morte de Lázaro de sono. Portanto, amigos e amigas, irmãos e irmãs, as Escrituras Sagradas, em sua totalidade, ensinam que a alma somos nós e que não há vida após a morte. A morte é o sono. E por fim, agora o final da nossa palestra, eu prometi, há esperança para quem já morreu? Há alguma esperança para quem já morreu? Será que é possível que nós reencontremos as pessoas que já morreram? A resposta a essa pergunta é um animador sim. As Escrituras, tanto hebraicas como gregas, falam de um ensinamento que raramente você ouve falar no púlpito das igrejas. E se ouve da maneira errada, distorcida, misturada com filosofia. O ensinamento é o da ressurreição. As Escrituras não ensinam reencarnação, elas não ensinam assombração, fantasmas, contato com os mortos, mas ela ensina a ressurreição dos mortos em todas as suas páginas, tanto nas hebraicas como nas gregas. Mas o tempo meu está no final, então eu vou ler apenas 2 ou 3 versículos que vai falar sobre isso, para você guardar e acalentar no seu coração a esperança. E claro, se você quiser saber mais, solicite um estudo bíblico online com a nossa organização, que teremos prazer em lhe fornecer informações adicionais sobre a ressurreição dos mortos. Mas vamos lá. Temos tempo pelo menos para falar sobre 2 ressurreições. Irmão Vitor, 2 ressurreições. Sim, as Escrituras nos ensinam que haverá 2 ressurreições. As Escrituras ensinam que neste exato momento, enquanto eu estou fazendo esse discurso, aqui agora, está sendo ajuntado na terra um povo diferente dos demais. Esse povo, ele começou a ser ajuntado no ano 33. Nós já estamos em 2025. As bases desse povo foram lançadas no ano 33. Esse povo,
que é composto dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, em todas as épocas. Eu não estou falando de um povo agrupado numa organização terrestre. Eu não estou falando de um povo agrupado numa placa, num CNPJ. É impossível um CNPJ durar 2000 anos. Esse povo, ele existe há 2000 anos. Quase 2000, né? Do ano 33 a 2025 está tudo quase 2000. Esse povo fará parte da primeira ressurreição. Eles são os seguidores de Jesus que morreram como mártires. Talvez foi o caso dos apóstolos, do apóstolo Paulo, dos primitivos cristãos e de tantos outros ao longo da história que morreram pela verdade. Esses serão ressuscitados primeiro, porque eles são chamados nas Escrituras de a noiva de Cristo, cujo número é ilimitado. Não há um número específico destes. Sobre estes, as Escrituras nos dizem em Revelação, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, o seguinte: feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando Jesus voltar, iniciar a sua parousia ou a sua chegada real, será um momento único, onde ele ajuntará todos estes membros da classe da noiva. Nós chamamos de a classe da noiva, porque eles serão parte com o governo do reino de Deus, se sentando em tronos com Cristo, para reinar a partir da Jerusalém terrestre, introduzindo uma era de bênçãos durante 1000 anos, um paraíso na terra. Esta esperança está sendo oferecida hoje. À medida que os verdadeiros cristãos pregam o verdadeiro evangelho, evangelho traduzido significa boas novas, essa esperança está sendo oferecida. Inclusive é a única esperança que está sendo oferecida atualmente, a de fazer parte do povo que segue a Jesus. Os membros da classe da noiva que ainda restam ser ajuntados para comporem o reino de Deus que dominará a terra. Se você quiser saber mais sobre essa esperança, entre em contato conosco. Mas há uma segunda ressurreição. Esta segunda ressurreição será das demais pessoas que não têm a esperança de ter parte com Cristo no reino, que não foram chamadas para isso. Porque essa chamada para ter parte com Cristo no reino, ela se inicia no ano 29, quando Jesus se batiza e chama os primeiros discípulos. Antes disso, quantas pessoas serviram a Deus? Temos Abel, temos Enoque, Noé, da arca de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas. Quantos? Davi. Estes e tantos outros da humanidade que não tiveram a oportunidade de conhecer o Jesus da Bíblia, a estes, e que morreram, a estes será oferecido o que está aqui em Apocalipse capítulo 20, no versículo 11, que diz assim: e eu vi um grande trono branco e o que estava sentado nele. Bom, as evidências indicam que este é o próprio Senhor Jesus, porque Deus, Jeová, concede a Jesus todo o poder de julgamento e de ressurreição. De diante dele fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 11, tá?
12. E eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se rolos, mas outro rolo foi aberto, é o rolo da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. E o mar entregou os mortos nele, e a morte e o Hades, que é sepultura, entregaram os mortos neles, e foram julgados individualmente segundo as suas ações. Note que Jesus ressuscitará pessoas e rolos serão abertos, informações serão dadas para essas pessoas, e durante os 1000 anos do reinado de Cristo, essas pessoas terão a oportunidade de fazer a vontade de Jeová com base nas informações escritas nesses rolos que serão abertos aqui no versículo 12, Apocalipse 20, versículo 12. E estes, pastorados por Jesus e pela classe ungida da noiva, terão a oportunidade, ao final dos 1000 anos, se passarem numa prova final, viverem para sempre no paraíso, aqui mesmo na terra. Você não sabia? Achou que a terra ia ser queimada, destruída? Não, isso não é ensinamento bíblico. Tanto o Antigo Testamento como o Novo nos fala que a terra vai ser transformada num paraíso. E nesse paraíso poderemos rever e abraçar e pastorear e ajudar os mortos que ressuscitarão e pastoreá-los às águas da vida do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando esse dia chegar, o nosso último texto da nossa palestra, Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, olha o que vai acontecer. Com isso ouvi uma voz alta do trono dizer: eis que a tenda de Deus está com a humanidade, e ele residirá com eles, e eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Portanto, conheça a vontade de Jeová hoje. Sirva a Jeová. Associe-se aos membros da classe da noiva. Consagre a sua vida ao Deus verdadeiro. Tome da água da vida que Jesus ofereceu, para que você se torne uma fonte de água que borbulha para outros para a vida eterna. Faça isso. E quando isso acontecer, você será feliz em abraçar e consolar os entes queridos que você perdeu. Forte abraço e que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso possam sempre estar contigo.